Olá, eu sou Marcela, amante das braçadas também, e fui convidada pela Associação 14 Bis para compartilhar uma leitura gostosura para mim, que eu recomendo muito, né, pro clube de leitura aí dos aventureiros da Associação 14 Bis. Bom, eu recomendo, né, muito a leitura desse livro, Eddie Would Go, a história de Eddie Aikau, um herói havaiano. Um pouco mais sobre, só um pouco sobre o livro. Esse livro, ele é da editora Gaia, de 2004, é a segunda edição. A tradução é do Edinho Leite, um surfista também. E ele é fácil de encontrar, tem na estante virtual, na Amazon e no e-book. Bom, o Eddie, ele foi um famoso salva-vidas e surfista havaiano. Ele é filho de uma família de vida simples do Havaí, né? Um surfista muito respeitado de ondas grandes, que morreu prematuramente aos 31 anos, depois de sumir no oceano num acidente fatídico, quando a Okulea virou em alto mar. Okulea é uma réplica da primeira embarcação que levou os polinésios até o Havaí. Então, eles construíram e estavam refazendo essa viagem, né? E Okulea significa estrela da felicidade para eles. E, enfim, é um veículo que carrega orgulho, dignidade da alma havaiana, né? E é assim que Eddie sentia que poderia contribuir, né, fazendo parte dessa tripulação. Eles até tocaram uma música havaiana famosa que se chama O Orgulho Havaiano na noite anterior à sua partida, mas ele e mais 27 tripulantes, depois que saíram, né, menos de 24 horas depois, se depararam com uma tempestade em alto mar e, infelizmente, ficaram à deriva e ele decidiu ir nadando até a ilha mais próxima, né? No livro o Stuart conta um pouco mais de como foi, né, essa decisão, que é um momento bem de uma decisão desafiadora para todo mundo, né? Mas ele era a esperança, né? Então ele decidiu ir nadando sozinho até a ilha mais próxima em busca de ajuda. Mas infelizmente o que aconteceu é que algumas horas depois a embarcação foi avistada e todos foram resgatados, mas infelizmente o Eddie nunca mais foi encontrado, né? E o livro vai das histórias de seus incríveis resgates como salva-vidas em Waimea, né, as enormes festas na casa da família Aikau para comemorar os feitos, né, do Eddie e do seu irmão também, Clyde, como Big Rider, né? E enfim, toda essa década, né, a vida no North Shore lá no Havaí, né, durante os anos de 60 e 70, né, então é um mergulho no universo do surf, né, detalhando aí esse crescimento do surf profissional, trazendo pra gente, né, esse crescimento do surf profissional, aí como é que surge também o localismo, né, enfim, essas sessões históricas em Waimea. Eddie Would Go é uma expressão que vem do inglês, né? Assim, pode ser traduzida como Eddie iria, né? O Eddie com certeza iria, Eddie Would Go. E ela passou a ser utilizada em situações onde as pessoas
temem, né, ou se recusam a ir para determinado local por ser perigoso, né? Então, você teve medo de ir, mas Eddie iria, né? Essa é a frase que não só para as ondas, mas também para os resgates realizados por Eddie, né? Extremamente arriscados e perigosos, né? O Eddie, ele fez mais de 500 salvamentos e ele não perdeu uma vida, né? Não tem registro de enquanto ele estava presente, né? Sob sua vigilância de alguém ter vindo a óbito, né? A vida do Eddie é descrita aqui, né, por Coleman, e tem muitas coisas boas, mas também tem muitas tragédias que marcam a sua vida, né? Ele era um homem quieto, introspectivo, lacônico, né? Mas muito respeitado, né? O Eddie, ele era apaixonado não, ele admirava um outro surfista que veio antes dele, né? O Duke Kahanamoku. O Duke, na verdade, ele é um dos idealizadores, digamos, do surf moderno. E para nós nadadores, o Duque também é uma figura, né? Então, para mim, eu não conhecia a figura do Duque antes da leitura desse livro e foi fascinante porque eu descobri que o Duque, o pai do surf moderno, que é considerado o pai do surf moderno também, ele é um grande nadador olímpico, né? Ele ganhou algumas medalhas, ele ganhou 3 medalhas de ouro e 2 de prata em Jogos Olímpicos. Em 1912, ele ganhou ouro no 100 livre e no revezamento 4x200 ele ganhou prata. Em 1920, o Duke Kahanamoku pegou ouro no 100 livre de novo e no revezamento ele conquistou o ouro. E em 1924, no 100 livre, ele pegou então uma medalha de prata, né? Eu achei sensacional, porque para mim, que sou amante do surf e da natação, né? Essa figura representa um elo. Bom, Eddie, na escola, ele não era um bom aluno e ele não sentia conexão nenhuma com o que acontecia na escola, com a sua própria cultura, com a sua vida, com o que encantava ele, né? Então ele deixou a escola no 7º ano. Tem um depoimento aqui no livro da sua irmã. Ela conta que o Eddie falava que para ele dropar aquelas ondas gigantes, né, era como estar no céu olhando para a terra. E ele era esse homem conectado com a sua terra, né, com o seu oceano, com o seu céu. Enfim, e ele se torna, bom, ele e Clyde, um dos seus irmãos, levam a sua infância, né, o quintal de casa é o Waimea, e ele se torna esse surfista que se joga, apaixonado por essas ondas gigantes, que dropava, era o único que dropava com um sorriso na cara, os outros surfistas falam, né? E que acabou se tornando o primeiro guarda-vidas em Waimea Bay, excepcionalmente, porque um guarda-vidas ele precisa ter o mínimo, né, a escola concluída, e o Eddie não tinha, mas todos o reconheciam, e sim, era ele, o guarda-vidas, né? Então ele foi realmente reconhecido como guarda-vidas, o primeiro guarda-vidas em Waimea.
Para Eddie, o oceano é uma catedral a céu aberto, né? E ele queria que, no fundo, o maior desejo dele era que as pessoas curtissem o Havaí, né? Então, ele, na sua essência, é o puro sentido do amor e do aloha, que é um cumprimento sagrado para os havaianos, né? Aloha significa, Ra significa sopro de vida, sopro divino. Aloha, eu reconheço em você, né? Então, Aloha, eu reconheço em você o sopro de vida, o sopro divino. É assim como eles se cumprimentam e se despedem, né? E, enfim, ele é realmente esse ser totalmente espiritualizado, né? Que é capaz. O Stuart relata aqui aquelas diversas brigas que ocorreram ali entre os nichos do surf, né? E o Ed sempre vem como traz a palavra de paz, né? Traz a harmonia, né? De volta, né? E por fim, eu queria compartilhar com vocês o episódio do José. José era um surfista também, dessas ondas gigantes, e só que ele era diretor de uma escola lá. E só que ele não se conformava porque certa vez, né, quando tem essas ondas, quando entra o swell e eles estavam esperando aquele swell e as ondas chegaram, e o José, ele decide falar para a escola, ligar para a escola e dizer que ele adoeceu e que infelizmente ele não vai trabalhar naquele dia e ele vai surfar. Só que os repórteres, né, estão lá na praia e no dia seguinte, manchete, Eddie e José surfando as maiores ondas da Bahia de Waimea. E é muito curioso, né? Porque aí tem esse trecho aqui que o José fala sobre como ele não é uma incoerência para ele, né? E só uma curiosidade, eu sou amante da educação, né? Mas eu sempre fui professora, educadora, então assim, e também tenho uma experiência, uma breve, mais intensa e de coração e de muita emoção, passagem como guarda-vidas, né? Eu atuei 3 anos da minha vida como guarda-vidas, então poder saborear, né, mais desse universo dos oceanos, dos mares e desses homens dos mares, né? Não só o Eri, mas como outros, né? O Marco Fu, o Clyde, o irmão, enfim. Edinho, que é jornalista brasileiro, que traduziu o livro, né? E, enfim, essa figura do José, que é diretor, né? Então, enfim, para mim, esse livro é recheado de gostosuras e eu realmente recomendo para quem é amante das aventuras do mar, dos homens do mar, lobos do mar e de uma conexão maior também, né? Porque é um livro da cultura havaiana, né? Da cultura do surf. Então é bem precioso e é muito mais, né, do que só uma biografia, meu Deus, é uma lenda, uma delícia de mergulho, de adrenalina e amor, amor. E é isso. Recomendo muito essa leitura.
e até o próximo encontro. Espero que em breve seja na água